Olá, seja muito bem-vindo ao canal Provérbios para a Vida, um canal que tem como ocupação principal a glória do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia para a leitura bíblica. Cada dia estamos lendo as Escrituras para a honra e glória do nosso Senhor Deus. E hoje um vídeo diferente, um vídeo que está sendo gravado. Isso porque eu tive que sair correndo, peguei um ônibus e estou indo lá para Goiânia, né? E nesse exato momento eu devo estar dentro do ônibus, por isso eu tive que gravar esse vídeo antecipadamente para manter em dia a nossa leitura. Eu fiz isso porque é aniversário da minha mamãe, 70 anos, né? Não é todo dia que a gente faz 70 anos. Outro dia aqui mesmo no canal tava, né, a gente publicou um vídeo sobre honrar o pai e a mãe. Eu precisava honrar a minha mãe indo até lá e não deixar ela passar esse aniversário lá só com a minha avó, que elas moram lá em Goiânia, né, minha gente? Então, se você puder, já deixa aí o seu beijo, seu abraço. A dona Giselda, a Gi, manda um beijo para Gi, né, para que ela tenha um feliz aniversário e que ela possa estar a cada vez mais, a cada dia que passa, ao lado do nosso Senhor Jesus, cuidando dela. Então, por esse motivo, esse vídeo é gravado, eu não vou poder cumprimentar a cada um de vocês, como eu gosto sempre de fazer, tá bom, meus irmãos? Mas nem por isso a gente vai deixar a nossa jornada, o nosso trem parar e nós vamos continuar a nossa marcha diária para ler as Escrituras. Vamos ver o nosso cronograma? Nosso cronograma nos diz o seguinte. Vamos ver aqui. Ele nos diz que hoje é o dia 124. Vamos ler 1 Crônicas, do 19 ao 22. 1 Crônicas, 19 a 22. E se você puder abrir a sua Bíblia ou me acompanhar aqui na tela, você com certeza será muito edificado, não por mim, mas pela palavra que é viva, a palavra que tem vida própria, que tem o poder de Deus. E o capítulo 19 do primeiro livro de Crônicas está escrito assim, olha. Então, só a gente, né, fazendo uma contextualização rapidinho antes, estamos relembrando ainda os passos do rei Davi e aqui as vitórias do rei Davi, aqui as guerras do rei Davi. É muito interessante, a gente vai ver uma partezinha daquela batalha onde aconteceu aquele probleminha com Urias e Batseba. E olha o que vai acontecer, depois eu conto para vocês. Me acompanha aí, gente, capítulo 19. Depois disso, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou mensageiros para consolar Anum por causa da morte de seu pai. Os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum: o senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam, destruam e espionem a terra? Então Anum pegou os servos de Davi, rapou a barba deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Alguns foram e contaram a Davi o que tinha acontecido com aqueles homens. Então o rei enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça de novo. É motivo de vergonha, né? Um homem aparecer sem barba. Né? Eu estaria aqui, né, envergonhado. Depois, venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, Hanun e os filhos de Amon pegaram 34 toneladas de prata para contratar carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia, dos sírios de Maaca e de Zobá. É muito comum os soldados entrarem em guerra, os mercenários, né? Entraram em troca de ouro e prata. Contrataram 32 mil carros de guerra, bem como o rei de Maaca e a sua gente. Eles vieram e acamparam perto de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade. Porém, os reis que vieram estavam à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Joabe disse a Abisai: se os sírios forem mais fortes do que eu,
você virá em meu socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte, vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele e travaram batalha contra os sírios que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiam, também eles fugiram de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros e chamaram os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates. Sofaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo Israel, passou o Jordão, foi ao encontro deles e se pôs em ordem de batalha. Depois que Davi tinha feito isso, os sírios lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel. Davi matou os condutores de 7.000 carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos sírios, e matou Sofaque, o comandante do exército. Quando os servos de Hadadezer viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Romperam ali com os filhos de Amon. Capítulo 20. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, foi e sitiou Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Vocês lembram esse comentário, né? Nos tempos em que os reis costumavam sair para a guerra, mas Davi ficou em Jerusalém, era aquela forma em que no livro de Reis começava a mostrar os erros de Davi naquele acontecimento lá com Batseba e o que ele fez com Urias, né? Enviou Urias lá para frente de combate para poder matá-lo e então encobriu o seu pecado com Batseba. E aí Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de 34 quilos de ouro e que havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi, e da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela e os fez trabalhar com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Depois disso, houve guerra em Jerusalém. Opa! Não ficou faltando nada, não? Você percebeu? Percebeu que o cronista aqui, ele não fala absolutamente nada sobre Urias e Batseba? É porque tem um propósito, né? Não que ele estava mentindo ou omitindo pecado, porque o foco da narrativa dele aqui é completamente outro. Ele está contando sobre as guerras de Israel, e ele está contando, né, as vitórias de Davi para motivar o povo a fazer a reconstrução de Jerusalém. Então, isso aqui, o foco dele era muito mais, era prioritário aqui nesse relato, né? Por isso que o livro de Crônicas ele tem um outro foco, né? Diferente do livro de Reis. Então, depois disso, houve guerra em Gézer contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Uzatita, matou Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra batalha contra os filisteus e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Provavelmente aqui o Golias que Davi havia vencido. Né? Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Então, aí outro desses gigantes, esse aí, mas com algumas enfermidades físicas, né, que lhe davam uma excentricidade muito grande. Esses eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Capítulo 21. Então Satanás... Opa! Opa! Então, minha gente, vocês lembram que, olha, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Satanás incitou Davi a levantar o censo. Vocês lembram que lá no finalzinho do livro de Samuel, quem incitou Davi, ele, né, Samuel havia dito que tinha sido o próprio Deus. Vamos dar uma olhadinha lá.
O finalzinho de 2 Samuel. Samuel aqui, ó. Samuel 24. É o último capítulo, né? No comecinho do último capítulo. Então, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele, o Senhor, né, incitou Davi contra eles. Vá e levante o censo de Israel em Judá. E aqui, o cronista, ele fala que Satanás incitou Davi. Ora, de forma alguma, o cronista está querendo dizer, né, que Satanás é equivalente a Deus. Óbvio que não. Mas, olha só, vamos até aprender a usar a nota de rodapé. Qualquer Bíblia de estudo vai ter que ter uma nota de rodapé para esse imbróglio aqui que a gente está. Olha aqui o que a nova Almeida atualizada diz. Olha, tá bem aqui. O cronista queria que os seus leitores pensassem na malícia de Satanás como o meio pelo qual. Então, ó, na verdade, o que está implícito aqui é que Satanás é um servo, ainda que revoltoso, mas ele cumpre, ele não consegue fugir disso, ele cumpre os propósitos de Deus. A soberania de Deus, ela é inatingível, nada pode ferir a soberania de Deus, nem Satanás. Então, o cronista queria que seus leitores pensassem na malícia de Satanás como meio pelo qual Deus realizou a sua vontade. Né? Apesar disso, Davi pecou ao acender então, né, Davi cedeu à tentação de Satanás. Tará, tará, tará. Esse senso foi pecaminoso porque ele queria colocar, né, pensava que a própria força do seu exército era a força da batalha. Mas meu foco aqui é a questão, essa dualidade, né? Deu para entender direitinho a diferença? Né? Por que que um lado fala que é Deus, outro lado fala que é Satanás? Na verdade, né, Deus usou, né, a malícia de Satanás para cumprir os seus propósitos, de forma que Deus não é autor do mal, mas sim o próprio Satanás. Aí já é uma aula de teologia, uma aula completamente polêmica, né? E uma das mais difíceis da teologia, diga-se de passagem, para a gente entender, né, a existência desse tipo de coisa, né? Bem, enfim, seguindo, Davi, aí se você tiver alguma dúvida ou quiser mais alguma informação sobre esse ponto, deixa aqui no comentário, com certeza depois eu vou ver e depois a gente fala mais sobre isso daí, tá bom? É um assunto assim que mexe às vezes com algumas emoções. A teologia reformada ela é rica sobre o debate sobre esse assunto, às vezes sem uma conclusão final, tá? Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Vão e levantem o censo de Israel desde Berseba até Dan e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos de meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Ele está falando do censo, né? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Olha, Joabe nem conseguiu cumprir lá com Levi e Benjamim. Tudo isso desagradou a Deus. E por isso ele castigou Israel. E por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus, dizendo: Cometi um grande pecado ao fazer tal coisa. Mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vá e diga a Davi: Assim diz o Senhor: Eu lhe ofereço 3 opções. Escolha uma delas para que o execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolha o que você quer. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, causem destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: Estou muito angustiado. Porém, é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens.
Então o Senhor enviou a peste a Israel, e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, retire a sua mão. Eu já falei sobre essa questão, né, do Senhor. O Senhor mudou de. Será que Deus ele pensa assim, né? Ah, não quero mais fazer isso, não. Claro que não. Nesse mudar de ideia é uma forma, né? Já expliquei isso aqui, é uma forma antropopática, que é uma forma de assemelhação dos sentimentos humanos para que a gente possa entender um pouquinho os sentimentos divinos. Se é que Deus tem, né, sentimentos, então ele fala a tristeza, a alegria, né? Então, esse tipo de coisa só para a gente conseguir entender como Deus age, mas na verdade Deus já sabia tudo o que isso ia acontecer e o que ele ia fazer. Basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então, veja a visão dele, né? Um anjo entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra a Virgem de Sião, contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus: Por acaso não fui eu que mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal. Mas essas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo para castigá-lo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Ao voltar-se, Ornã viu o anjo, e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando o trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: Dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi: Que o rei, meu senhor, a tome para si e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo. Porém o rei Davi disse a Ornã: Não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7,2 kg de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Naquele tempo, ao ver que o Senhor lhe havia respondido na eira de Ornã, o Jebuseu, Davi ofereceu sacrifícios ali. E naquele tempo o tabernáculo do Senhor, que Moisés havia feito no deserto, e o altar do holocausto estavam no lugar alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. Davi disse: Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Davi deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Davi ajuntou ferro em abundância para os pregos das folhas dos portões e para as junções, bem como bronze em abundância que nem foi pesado, além da madeira de cedro sem conta, porque os homens de Tiro e de Sidom a traziam a Davi em grande quantidade. Pois Davi dizia: Meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente, e o templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico, para o nome e glória em todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Assim, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Então Salomão ele construiu tudo, mas com já tudo preparado por Davi, né? Então Davi chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Davi disse a Salomão: Meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho,
que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão. E nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Este edificará um templo ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Então, olha, aqui está o pacto davídico passado ao seu filho e estendido até a eternidade, que vai se cumprir, obviamente, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, meu filho, vou eliminar isso aqui, né? Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor, seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento. Olha só que interessante. A oração de Davi é que o Senhor conceda prudência e entendimento para Salomão para uma finalidade, para um objetivo, olha. Para que, quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor, seu Deus. Então essa é a finalidade da prudência e entendimento recebido por Salomão. Então você prosperará, se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Então você tem que seguir a lei, a aliança mosaica, guardar a lei do Senhor. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Eis que com muito esforço prepararei para a casa do Senhor 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também preparei madeira e pedras, cuja quantidade você pode aumentar. Além disso, você tem um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros e peritos em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro, que não se pode contar. Portanto, mãos à obra e que o Senhor esteja com você. As duas coisas, né? Tanto mãos à obra, ele não poderia deixar que o Senhor fizesse tudo, ele deveria agir, mas o Senhor deveria estar com ele. Davi ordenou a todos os chefes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: Não está com vocês o Senhor, seu Deus? E não é fato que lhes deu paz por todos os lados? Bem, se eles tinham paz, agora eles tinham tempo e condições plenas de construir o templo, né? Porque não estavam envolvidos em guerra. Pois ele entregou nas minhas mãos os moradores dessa terra, a qual está sujeita diante do Senhor e diante do seu povo. Agora disponham o coração e a alma para buscar o Senhor, seu Deus. Preparem-se e comecem a construir o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esse templo que será edificado ao nome do Senhor. Aí ele coloca aqui o iniciozinho do 23, vamos ler, amanhã a gente lê de novo, como finalzinho desse tema aqui, desse assunto, né? Quando já era bem velho, Davi constituiu o seu filho Salomão rei sobre Israel. E assim nós encerramos a nossa leitura de hoje. Muito obrigado, meus irmãos, pela a sua atenção. Vou dar aqui um beijo carinhoso à minha mãe, é aniversário dela, né? E hoje também é meu aniversário de casamento, olha só você. Mas aí eu comemoro quando eu voltar ali com a minha esposa. Um beijo para você também, meu anjo. Eu te amo muito, muito, muito. Deus abençoe a todos meus irmãos. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.